Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta terça-feira na parte da tarde do dia 22/10/2024. Eu colo aqui com as últimas informações do Vasco da Gama e é aquilo que eu sempre digo: enquanto nós estamos aqui, alguma coisa está acontecendo nesse clube maravilhoso. E hoje vem a notícia que de repente com R$1.000 o Vasco poderia tomar de volta os 31% que foram adquiridos ali pela 777, que caiu no colo da ACAP, mas até onde isso tudo tem um fundo de verdade, porque parece que o jornalista do jornal O Globo fez uma confusão terrível e eu vou te explicar tudinho aqui. Contrapartida, essa mesma 777 com essa mesma ACAP estão sendo acusadas nos Estados Unidos de lavagem de dinheiro, tudo porque uma grana que teria que entrar no Futebol Group lá dos clubes da 777 foi desviado para uma empresa de avião. E não para por aí, se lembra da arbitral? É ali que o Vasco entrou na justiça para tentar pegar de volta, porque segundo o Vasco houve uma quebra de contrato. Vasco entrou num acordo com a ACAP, mas tudo indica que aquela suspensão da ação está para terminar no dia de hoje. O que aconteceu ontem foi o Pedrinho ali dizendo em alto, bom tom para a torcida: o Instagram é meu e eu bloqueio quem eu quiser. Mas calma que eu vou te explicar toda essa história também, porque para finalizar, cara, o que nós vamos falar aqui da torcida do Vasco, como vão entender esse amor? Em menos de 3 horas, o Vasco esgotou simplesmente todos os ingressos para a partida entre Vasco e Cuiabá. E para finalizar, parece que Dimitri Payet está vivendo os seus últimos momentos em São Januário. Parece que o Vasco vai rescindir o seu contrato no final desse ano. Então cola comigo aqui, depois da vinheta, muitas informações para a gente poder debater, para a gente poder aqui trazer a vocês, e aí vocês vão deixando a sua opinião, porque olha, a ACAP juntamente com a Seven não para. Quero saber onde está o senhor Salgado no meio dessa história toda. E também a KPMG. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 99 mil inscritos aqui nessa bagaça. Eu acho que hoje eu não consigo nem amanhã, no caso não, depois da manhã, no dia do meu aniversário, chegar aqui aos 100 mil inscritos. Nós estamos aqui com 99.800 e alguma coisa, mas se você quiser me ajudar, bom, independente se eu vou chegar no meu aniversário ou não, seria muito maneiro no dia do meu aniversário bater os 100 mil, mas independente disso, eu já quero te agradecer por todo dia estar comigo aqui, sempre me dando uma moral, sempre deixando o seu like, sempre deixando o seu comentário. Se quiser continuar me ajudando, o like aí de repente faz toda a diferença, para quem sabe aí eu ser surpreendido no dia do meu aniversário. Contudo, porém, bom, para você que chegou aqui, se não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, caso goste do nosso trabalho. Agora, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos começar aqui por esta confusão que foi criada hoje, porque isso gerou muita dúvida nos torcedores. E toda essa confusão veio lá do Diogo Dantas, que segundo a sua matéria, ele veio afirmando que a seguradora tem 10 dias para aportar recurso no Vasco, ou o clube pode comprar o controle da SAF por R$1.000. Ele só esqueceu de um detalhe aqui nessa matéria, porque ele está se apegando àquilo que estava no contrato, caso a 777, agora a barra ACAP, tivesse o controle da SAF, coisa que hoje a ACAP não tem e nem a 777 tinha antes da ACAP assumir o controle da empresa norte-americana. Tudo porque o Vasco entrou tanto na arbitral como na justiça comum
para poder tirar o controle da Seven, já prevendo que teria uma inadimplência. Como o Vasco tirou o controle antes mesmo do prazo de pagamento de mais um aporte, então, no caso, o contrato ele está suspenso, mas no caso, se a EICAP conseguisse, se fosse de interesse dela, quebrar, no caso, essa suspensão do contrato, ali o contrato voltaria a valer. O contrato, ele ainda existe, mas nesse momento ele corre na arbitral e também na justiça comum. Se por algum acaso ali a justiça julgar e a arbitral também devolver o controle para a EICAP, aí com certeza a justiça e a arbitral também vai dar um prazo determinado para eles poderem aportar aproximadamente 270 milhões de reais. E isso tudo que eu estou te falando, tanto é verdade que o próprio Vinícius Arouche, ele veio para cá dizendo assim, ó, essa informação está equivocada. A 777 não tem obrigação com o Vasco SAF e nem participa mais do conselho de administração. É praticamente um sócio fantasma. Todos os acordos estão suspensos. Situação que vai perdurar até uma nova decisão judicial / arbitral ou acordo entre as partes. Então, enquanto não houver um acordo entre as partes ou uma decisão da arbitral e também judicial, bom, a EICAP não tem nenhuma obrigação, porque hoje a EICAP tem os 31% que era da 777, e aí eles não têm nenhuma obrigação. Agora, caso haja uma decisão a favor da extinta ou da fantasma 777, e a EICAP ali tome o controle de volta das ações ou da SAF do Vasco, aí, como eu disse, eles terão a obrigação de botar esse aporte. Então, essa matéria aqui, pô, me admira muito aqui o Diogo Dantas, ele vinha com essa informação totalmente equivocada. Agora, bom, uma informação que não é equivocada, está muito próximo, dizem aí que vai até ter um novo prazo, essa ação que corre na arbitral e também na justiça comum, ela vai continuar suspensa, porque o Vasco entrou em acordo com a EICAP para manter ali as ações suspensa para tentar encontrar um novo comprador. Não é só o contrato que está suspenso, a ação que o Vasco moveu contra a 777 nesse momento também. Mas, Léo, se a ação está suspensa, por que o controle não voltou para a EICAP e também para a 777? Porque existe uma liminar que dá plenos poderes ao Vasco associativo de controlar a Vasco da Gama SAF. Essa ação do Vasco, ainda que ela esteja suspensa, a liminar continua valendo do juiz que entendeu que o Vasco estava se resguardando e tirou o controle da 777. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, parece confuso, mas não é. Mas voltando a falar da suspensão ali da entrada do Vasco na arbitral, paralisou ali pelo menos os trâmites. Eu acho que é isso que está acontecendo. Bom, esse prazo está para terminar também por esses dias, tá? E aqui o dantesco Danilo, que arrebenta aqui nessa matéria, o cara sabe muito, ele vem falando que provavelmente nós teremos, de repente, algumas novidades. Se o Vasco vai estender esse prazo, juntamente ali com a EICAP, para tentar arrumar um novo comprador para Vasco da Gama SAF. Para mim poder continuar, quinta-feira passada, a ING Capital ajuizou uma nova ação em face da 777, Steve Pasco, Joshua Andy e CIA LTDA. Eles alegam que emprestaram mais de 28 milhões de dólares para a 777 em 2022, além da inadimplência, houve fraude por parte de Josh e sua turma. A ação está em curso no Distrito Sul de Nova York, o mesmo que foi ajuizada ali uma outra ação pela Lindenhall. Ou seja, rapaz, eu vou te falar um negócio bacana para vocês, tá? Rapaz, a 777 não para. E outra coisa, mais esqueletos surgirão aí
cara, como é que eu vou dizer, rapaz, desse cemitério que se tornou a 777. Você pode esperar que vai ter mais esqueletos aparecendo, mais dívidas, e, cara, uma pergunta que não quer calar, né? Aonde está o senhor Jorge Salgado? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando a 777 Partners e a seguradora EICAP, não falei que a EICAP estava envolvida? Que violaram leis de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, enviando dinheiro para a operadora australiana chamada Bonza. Essa Bonza aqui é uma empresa de avião que estava lá no portfólio da 777. Os investigadores estão examinando se o dinheiro foi enviado para a Bonza em vez de seu destino pretendido, os times de futebol da 777. O escritório do Distrito Sul de Nova York, do DOJ ou do DOJ, está liderando a investigação. No total, a 777 investiu 52 milhões de dólares, cerca de 300 milhões na Bonza, nas fases de pré e pós-lançamento. Essa informação vem de um jornal, ou pelo menos de um portal lá da própria Austrália. Então, quer dizer, cara, só estou aqui corroborando com aquilo que o Dantesco já tinha trazido, e aqui trazendo a fonte para vocês, desculpa a redundância, mas trazendo a vocês a fonte da onde saiu essa matéria. E não é só a 777 que está sendo torada ali pela empresa também, eu acho que é lá da Inglaterra, tá? Essa Ing Capital, mas a EICAP, e quando eu falo que a EICAP é farinha do mesmo saco da 777, o quanto antes o Vasco ficar livre disso é melhor, tem gente que acha que eu estou exagerando. E aqui o Matheus Gilbert, categoricamente, Jorge Salgado, mais Vasco e todas as pessoas que participaram do processo de venda deveriam ser investigadas. E o pior, bom, é que o Jorge Salgado foi para um podcast tirar sarro dizendo que recusou uma proposta do Grupo City. Eu já falei o porquê, bom, pelo menos é a minha opinião, porque que ele recusou uma proposta do Grupo City. E enquanto isso, o Vasco está aí tentando apagar todos os incêndios, e saiu a informação lá no GE que o Vasco contava com o dinheiro da Copa do Brasil para poder continuar com as suas contas em dia, porque ali seriam aproximadamente 31 milhões de reais de premiação, até mesmo para o vice-campeonato, o que ajudaria muito o Vasco respirar nessa reta final de campeonato e também de compromissos, lembrando que vai ter que pagar férias, vai ter que pagar 13º, e só a folha do futebol dos jogadores, sem contar comissão e funcionários, gira em torno de 17 milhões, e essa informação nós fomos o primeiro a trazer para vocês, isso aí há mais de 3 ou 4 meses atrás, quando teve uma reunião do Conselho Deliberativo, e nós tivemos várias informações internas naquele dia, entre ali também, situação de Felipe Coutinho e tudo mais. Então, quer dizer, mas voltando aqui para aquilo que interessa, que é essa questão do fluxo de caixa, eu não sei o que o Pedrinho irá fazer para mim poder continuar falando aqui do Pedrinho. O Pedrinho, ele bloqueou torcedores após eliminação. Deixa eu tirar aqui, né? Já rola um comercial aqui. Bom, o Pedrinho, ele bloqueou alguns torcedores depois da eliminação do Vasco na Copa do Brasil, porque ele subiu uma publicação e os torcedores foram cobrar ele. Segundo ele aqui, e também a sua assessoria, alguns torcedores teriam ofendido ele, teriam passado das críticas. Bom, eu não sei, não estava lá para ver. Consigo entender, só não consigo entender essa resposta aqui, tá? Porque a assessoria dele explicou, em contato com o GE, Pedrinho justificou que sua conta no Instagram é pessoal, sendo assim, tem a liberdade de fazer o que bem entender. Sobre bloquear os torcedores, o presidente garantiu que nenhum torcedor será bloqueado nas redes sociais do Vasco. Pedrinho concluiu através da sua assessoria que recebeu críticas pesadas e que extrapolaram o tema da sua gestão. Ou então, no caso ali, ouvi dizer também que
teve algumas pessoas que passaram do tom, xingaram, ofenderam, ameaçaram, e aí ele teria bloqueado essas pessoas. Só que, em contrapartida, tem muitas pessoas aí, até mesmo influencers e tudo mais, que foram bloqueados, e eles juram ali que não teriam falado nada. E aí vai ficar a palavra do Pedrinho contra a palavra dos torcedores e também dos influencers. Agora, eu também já fui bloqueado sem nunca ter falado um A para o Pedrinho. Isso aí foi na época da política, onde ele estava bloqueando ali todos supostamente que eram de oposição, só que o Pedrinho não sabia que nem do processo político, nessa última eleição eu participei. Então, quer dizer, bloqueou por bloquear, sem perguntar porque não gostava, porque não curtia ou porque se sentiu ameaçado. E aí, se eu for tirar aqui, né, como régua, aquilo que ele fez comigo, eu não consigo acreditar que realmente todos tenham xingado eles. Como disse muitos, tá? Até mesmo lá no X, no Instagram, que alguns só fizeram críticas pelas contratações, que vale a crítica. Afinal de contas, o Vasco gastou 20 milhões. Desses 20 milhões, nenhum deles correram em campo. Trouxe dois amigos, né? Amigo do amigo lá, que eram os amigos do Felipe Coutinho, também que não contribuíram em porra nenhuma. E o próprio Felipe Coutinho, que veio, todos nós aqui ainda queremos. Todos nós temos a convicção que ele tem que continuar no Vasco, mas entendemos também que não rendeu tudo aquilo que pode render, ou tudo aquilo que a torcida esperava, e aí vai ficar todo esse debate, tudo mais. Só que, cara, você tá no Vasco, irmão, se você não consegue receber críticas, porra, meu irmão, você tá no lugar errado, porque a mesma mão que te aplaude é a mesma mão que vai te dar uma massagem, para mim poder continuar. Bom, agora vocês entendem, né, seus antes de M, o que significa a mais leal. Quem torce contra está vivendo errado. Irmão, muita gente colocou em xeque, e aqui eu tiro onda, principalmente que essas torcidas aqui do Rio de Janeiro, e aí o recado vai pro Faísca, vai pro Império do Mal e pro Flucê. Porque, mano, botar gente no estádio ganhando, se classificando, jogando o final é mole. 3 horas, aqui ó, 3 horinhas, todos os ingressos para Vasco e Cuiabá em São Januário foram emitidos em cerca de 3 horas. 3 horas. 3 horas. Ah, mas será que agora a torcida do Vasco vai, depois dessa eliminação em São Januário, fizeram festa para esse time blá blá blá, mimimi, tititi? E aí, irmão, vai falar o que agora da torcida do Vasco? Não tem jeito, cara. Nunca vão entender esse amor. Vasco da Gama, pra sempre vou te amar, na barreira eu vou festejar. É isso aí. Então quer dizer, torcida do Vasco mais uma vez dando aula, apoiando esse elenco. Vasco vai precisar desse apoio sim, porque ó, é proibido sonhar? Eu sonhei com o título de Copa do Brasil, eu sonhei com uma final entre Vasco e Império do Mal, enfim, tá marcado, uma hora vai acontecer. Contudo, porém, cara, eu vou continuar acreditando que o Vasco tem condições, de repente, de morder, nem se for um G8, nem se for um G9. Eu não vou entrar hoje de novo nessa missa, mas eu te prometo, no vídeo da manhã, te explicar o porquê que eu ainda acredito que o Vasco vai se classificar para a pré-Libertadores. E detalhe, hoje vai acontecer muita coisa e, de repente, amanhã no meu vídeo eu vou ter mais certeza ainda de sobrar aí mais 3 vaguinhas. E de repente o Vasco, que está ali como quem não quer nada, com 37 pontos, vai pegar o time do Cuiabá no dia do meu aniversário e vai fazer a boa, eu acredito, na vitória. E vamos chegar aos 40 pontos e depois vamos brigar aí pela essa vaga do G8, do G9, mas parece que uma coisa que não tem mais briga, a maioria está concordando, é que Dimitri Payet não tem a sua permanência garantida até o final do seu contrato, que termina no meio do ano que vem. Há um entendimento no clube de que o meia não tem dado o retorno esperado em campo. O próprio jogador está insatisfeito com o momento. Ele chegou a considerar na segunda janela de sair do Vasco, mas uma conversa entre ele e o Pedrinho e a chegada do Felipe Coutinho o fizeram continuar. Ele não está satisfeito com o lugar de menos destaque no elenco, tem também a ausência da sua família,
que é um ponto ali que mexe bastante com o jogador, sem contar também que o Dimitri Payet entende que ele não está conseguindo entregar. Aí o Vasco olha um jogador de 1,5 milhão, de repente era aquilo que eu já tinha cantado essa pedra aqui para vocês. De repente vai chegar no final do ano, vai trocar uma ideia, vai liberar essa informação, saiu lá no GE, o Pedro Moreno já falou, olha, aproveita a insatisfação, já faz um bem bolado e manda embora, e aí com esse dinheiro dá para contratar 3 jogadores para ser titular, e já tem gente aí já deixando sugestões, e eu queria saber da sua, desculpa, traz o Pita do Cuiabá, o Luiz Fernando do Atlético Goianiense e o Wagner Leonardo do Vitória, pagando 500 conto para cada. Porra, eu acho que o Luiz Fernando e também ali o Wagner Leonardo, até mesmo o Isidro Pita, cara. É Isidro, não é isso, gente? Se não for, vocês podem me corrigir, tá? Agora fiquei em dúvida. Mas eu acho que nenhum desses 3 aí vale 500 mil mês. Quem vale é o Verratti, e o Verratti nem recebe isso, tá? Então eu queria saber da sua opinião, para a gente poder finalizar. Não vou falar muito do jogo hoje, amanhã eu vou falar bastante aqui, mas como teve esses assuntos polêmicos aí da EQEP, jornalista dando barrigada, falando coisa que não existe, que não vai acontecer em 10 dias, agora o que vai acontecer é a Justiça dos Estados Unidos, e aí olha, eu já tô vendo a EQEP desesperada, querendo se desfazer desses ativos, para poder juntar uma graninha, porque tá sendo entubado em tudo, que a 777 está envolvida, pode reparar, a EQEP está indo de ralo junto, de arrasta para cima, e aí eu acho que vai chegar uma hora que eles vão fazer um bem bolado ali, vão devolver essas ações do Vasco, para quando o Vasco vender, dar a parte dele, não sei como é que vai ficar essa negociação. Agora, eu queria saber da sua opinião, também sobre essa situação do Pedrinho, que a rede social é dele, eu também concordo, ele faz o que ele quiser, mas, faz o que ele quiser entre parênteses. Aqui o YouTube, aqui esse canal é meu, mas dá para me fazer tudo o que eu quero aqui, né, paizão? Porque querendo ou não, a gente acaba que nós nos tornamos uma pessoa pública, e aí estamos sujeitos à crítica, aqui todo dia eu sou criticado, claro, eu não sou o Pedrinho, nem me quero me colocar na condição dele, mas por isso mesmo, a quem é mais dado, mais será cobrado, e aí, agiu bem, agiu errado, qual é a sua opinião? Não acho que o Pedrinho é o maior culpado de tudo que vem acontecendo no Vasco, mas sobre a eliminação, sobre a janela do meio do ano, ele tem as suas responsabilidades, sim, e também a escolha de levar o elenco para jogar contra o São Paulo, quando deveria fazer igual o Galo, deixar o elenco descansando. Essas são as minhas críticas. Agora, se realmente alguém também foi lá, ofender o cara, ameaçar, xingar a família, aí, mano, aí também é difícil, né? O cara é presidente, mas o cara também não é saco de pancada. Uma coisa é você estar insatisfeito com a gestão, outra coisa é você atacar o CPF do cara, do homem. Isso também eu acho errado, mas eu queria saber da sua opinião. E para finalizar toda essa história da SEV, da EQEP, como é que fica o Vasco pro ano que vem? Porque o Vasco estava contando uma moedinha aí, contando de repente que esse dinheirinho que poderia pingar da Copa do Brasil e não vai pingar mais. E olha, eu não duvido, tá? De alguns crias do Vasco serem vendidos no final do ano para poder aí exterminar ou eliminar essas dívidas salariais. Lembrando que o Vasco é uma SAF e não pode atrasar salário nem FGTS. Mas aí a informação eu deixo agora aqui na mesa para você poder deixar a sua opinião. Eu vou metendo o meu pé. E amanhã eu, também tô, rapaz, olha, eu também tô, né, tô só prometendo, mas amanhã eu venho aqui pela manhã, se Deus quiser, cara, para poder a gente debater muito sobre Vasco e Cuiabá e as possibilidades do Vasco se classificar para a pré-libertadores. Você é maluco, Léo? Não, eu sou Vasco, irmão. Sou igual esses caras aqui, ó. Eu vou terminar o vídeo assim, ó. Terminar o vídeo assim, ó. Sou igual esses caras aqui, ó. Tá ligado, irmão? Sou Vasco, irmão. Sou Vasco. Quando tiver uma chance, eu tô junto com essa galera aí, ó. Irmão, isso aqui é só pra quem, mano? É Vasco. Cara, amor não se explica. Amor você sente e você vive ele. E eu tenho o maior prazer, mesmo com todos os problemas. Eu amo essa bagaça aqui, eu amo esse clube. Esqueça tudo, irmão. Deixa a sua opinião, tô metendo no meu pé. Beijo no coração, vai devagar, que hoje só é terça-feira. Mas quinta-feira eu vou estar igual o Fabinho. Toda quinta tem.
E eu vou vir pra cá trabalhar no meu aniversário, tá bom? Só quero ver você se tu vai vir pra cá. Para esse jogo de Vasco Cuiabá, dia 24, nós estaremos aqui, juntamente com a Implay. A Implay, rapaz, tá dando mole. Amanhã eu falo da Implay. Beijo, fui.